Chegou a hora de meditarmos na Palavra de Deus com Edu Bergsten. Série Um Passo de Cada Vez. Aprendendo com as parábolas de Jesus. Amém, 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 amém. Paz de Cristo, queridos, paz de Cristo. Sejam todos bem-vindos aqui em nome de Jesus. Agora também pelo YouTube. Muito bom estar com vocês. Muito bom estar nesse tempo aqui, juntos, meditando na Palavra de Deus. Você que está pelo YouTube e somente pelo YouTube, nós tivemos agora um tempo de oração, de intercessão pela nossa sala do Zoom. E você também é nosso convidado, se você quiser participar aí desse tempo de oração também pela sala do Zoom, deixa aí o seu comentário e a gente vai entrar em contato com você e dar o caminho para você participar também desse tempo de oração aqui pela sala do Zoom. E eu não estou encontrando aqui no Zoom uma pessoa que queria dar o testemunho dela, mas eu vou compartilhar rapidamente esse testemunho, porque é um motivo que nós oramos aqui muitas semanas, e eu tenho certeza que os irmãos vão se alegrar com mais uma resposta de nossas orações. Ela já compartilhou conosco, ela tem intenção de entrar, mas ela trabalha nesse horário, então fica meio complicado algumas vezes ela conseguir sincronizar exatamente o horário disponível aqui para poder dar o testemunho. Bom, como vocês já sabem, nós moramos aqui no Canadá, já vão fazer 6 anos, e nós, quando chegamos aqui, chegamos com status de visitante, e aqui nessa sala nós oramos diversas vezes pela graça do Senhor, pelo nosso visto de residente permanente, e depois de algum tempo nós somos abençoados pelo Senhor, e o Senhor então ele concedeu aí, e nós podemos então ser abençoados com o visto de residente permanente. Oramos aqui na sala sobre essa situação, né, do nosso visto, e o Senhor nos respondeu. E nós começamos, inclusive, foi numa época como essa, se eu não me engano, onde nós vamos começar o relógio de oração. Então, mais uma vez, nós vemos aí o agir e o cuidado de Deus nas nossas vidas. E recebemos o visto de residente permanente aqui no Canadá. Depois disso, nós oramos por mais algumas famílias que também queriam e estavam aplicando para o visto de residente permanente. Eu lembro que nós oramos pela vida de Ruth lá nos Estados Unidos, e Ruth também ela foi abençoada aí com visto lá nos Estados Unidos de residente permanente. Então, mais uma resposta no mesmo sentido de pessoas que estão pedindo aí pelo visto de residente permanente. Depois nós oramos pela vida de Carita. Não sei se vocês lembram de Carita. Carita participou durante algum tempo aqui conosco, bastante tempo, e ela também estava pedindo a Deus pelo seu visto de residente permanente. Teve inclusive em um primeiro momento o visto dela cancelado, mas ela apelou, ela voltou para a corte, entrou com recurso e continuou pedindo aí sobre o visto de residente permanente aqui no Canadá. E depois de um tempo, nós orando aqui na sala, e a gente entende que esse mover acontece em primeiro lugar no mundo espiritual. Então Carita foi abençoada também com visto de residente permanente aqui no Canadá. Depois, ainda estávamos orando pela vida de Gláucia, pela vida de Jean. E Gláucia e Jean também moram aqui no Canadá e estavam orando, pedindo aí a Deus também pelo visto de residente permanente. Eles estavam com algumas dificuldades de conseguir conciliar alguns documentos, algumas coisas naquela época, mas oramos aqui na sala semana após semana, clamando,
e Deus abriu as portas, abençoou a vida de Gláucia e Jean, e eles também receberam o visto de residente permanente. Então vocês veem aí que já são aí eu, Ruth, Carita, Gláucia, 4 famílias que nós oramos e Deus ouviu e agiu com graça e misericórdia. E por último agora, né, uma família muito querida nossa e que tem caminhado conosco aqui no Canadá, na congregação online, na congregação presencial que nós estamos cooperando. É a família de Silvia e Joel, e eles tinham aplicado aí para o visto de residente permanente, e estávamos orando, estávamos clamando a Deus, e na semana passada eles receberam então a resposta positiva, receberam também o visto de residente permanente. Então, glória a Deus, Silvia, Joel, os filhos Tiago, Hugo, todos receberam aí esse visto de residente permanente também. E glória a Deus, porque Deus é fiel. Então eu estou compartilhando com vocês, porque justamente Silvia trabalha nesse horário. Aqui no Canadá, nós estamos 1 hora antes aí do Brasil. Então aqui agora no Canadá são 4:30 da tarde. Então ela está em plena atividade e ela talvez não tenha conseguido entrar. E ela falou que eu poderia compartilhar se ela não conseguisse entrar. Então vamos agradecer a Deus, glorificar o nome do Senhor, né? Porque Ele ouve a nossa oração e o nosso clamor. Pode parecer que é algo muito fácil para você aí que está ouvindo, né? Desde o nosso processo, o processo também de Ruth lá nos Estados Unidos, o processo de Carita, o processo de Gláucia, o processo agora de Silvia. Não é um processo fácil. O Canadá, ele coloca muitos empecilhos e muitas dificuldades, né, na aquisição desse visto. A prova disso é que nós temos orado aqui já quase 2 anos também pela vinda de Júlia aqui para o Canadá, e Júlia agora fazendo parte desse processo. Ela era namorada do meu filho, se tornou noiva, e agora eles se casaram. Nós estivemos aí no Brasil em abril, foi o casamento de Luiz Eduardo e Júlia, e agora está o processo de conseguir trazer Júlia para o Canadá. E são muitos documentos que o Canadá exige, muitas provas de muitas coisas. Então pode parecer fácil quando você ouve assim: orou, conseguiu, orou. Então é porque é fácil. Não, é porque é milagre mesmo. Porque quando nós colocamos aqui diante do Senhor e a igreja ora e nós oramos, nós vemos a ação do Senhor agindo e Deus agindo nessas causas, agindo com graça, com misericórdia, e nós glorificamos a Deus, porque Silvia, Joel, a família estão aí agora também com visto de residente permanente. Glória a Deus por isso, glória a Deus porque Ele ouve a nossa oração e você faz parte disso. E nós vamos agora meditar na palavra de Deus. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 18. Nós estamos numa série e o nome da série é Um Passo de Cada Vez, meditando nas parábolas de Jesus, aprendendo com as parábolas de Jesus e caminhando conforme os ensinamentos de Jesus. E hoje nós vamos ver talvez uma das parábolas aqui que Jesus conta e que mais entra em confronto na nossa caminhada. E talvez os 2 personagens dessa história, em determinados momentos, eles se encontram dentro de mim, de você, eles se encontram simultaneamente dentro de nós, e algumas vezes eles estão em uma luta um contra o outro, e vocês vão entender isso na parábola, conforme Deus também tem colocado no meu coração para a gente explanar. E eu vou compartilhar aqui com vocês na tela o versículo, vocês podem acompanhar aqui. E diz assim a palavra de Deus: para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça e menosprezavam os outros, Jesus contou ainda esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar.
Um era fariseu e outro era publicano. O fariseu em pé orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no seu peito ele confessava: ó Deus, sê benevolente para comigo, pois eu sou pecador. E eu vos asseguro que este homem, e não outro, foi para sua casa justificado diante de Deus. Portanto, todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas todo que se humilhar será exaltado. A internet está um pouco ruim, estou sentindo aqui uma latência, mas eu vou continuar aqui, espero que dê certo, né? Mesmo porque nós estamos transmitindo aqui também pelo YouTube, vai dar tudo certo, glória a Deus. Bom, eu quero começar mais uma vez dizendo que quando Jesus ele conta uma parábola, ele está tentando chamar a atenção das pessoas para uma realidade que elas estão vivendo. E o próprio começo aqui da parábola, né, Jesus disse assim: e disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Então, a intenção de Jesus contar essa parábola é de chamar a atenção de algumas pessoas que estavam ali com Jesus, é de chamar a atenção de algumas pessoas que estavam ali com Jesus e que se achavam melhores do que outra. Mas, contudo, essas pessoas, elas foram ensinadas por Jesus, e Jesus pôde, então, contando essa parábola, falar para elas. E ele fala aqui de dois personagens. Ele fala de fariseus e fala também dos publicanos, né? E os fariseus, eles eram pessoas religiosas e era uma seita religiosa dentro do judaísmo, né? Conhecida por uma rigorosa observância da lei de Moisés. Eu vou fazer o seguinte com o pessoal que está aqui no Zoom. Eu vou liberar o microfone aqui do meu celular. E vou passar para vocês aqui. Só um minutinho. Só um minutinho que eu já vou tentar resolver esse problema de latência aqui. Pronto, talvez a imagem fique desincronizada, né? E vocês vão estar ouvindo a imagem que está indo do computador, mas o áudio está indo do celular. Bom, mas para quem está pelo YouTube tá de boa, porque lá faz o bufferzinho, então ele consegue conciliar isso aí. Então eu estou falando aqui que nesse tempo Jesus ele está ensinando as pessoas sobre algo que está acontecendo ali, de algumas pessoas se considerarem melhor do que outras. Ele está falando com dois públicos ali. E um dos públicos que ele está falando são os fariseus. E os fariseus, eles são como que doutores da lei. Eles são ali como que aquelas pessoas que querem ser melhor do que outras, né? E querem ser aí ainda
querem ter ainda ali se sobrepor sobre os outros. Então eles são pessoas de uma seita religiosa dentro do judaísmo. Como é que eu posso explicar isso? Bom, vou dar um exemplo um pouco assim comum hoje, né? Quantas denominações hoje nós temos dentro do conceito igreja evangélica? Então nós temos muitas denominações, temos muitos conceitos de igrejas dentro dessa caminhada, e a gente chama de igreja evangélica. Então, por exemplo, nós temos aí igrejas pentecostais, nós temos igrejas mais tradicionais, nós temos igrejas mais avivadas, menos avivadas, temos os neopentecostais. Então, é como se eu estivesse dizendo assim, olha, todo mundo é crente, mas dentro também dessa caminhada aí, né, de crente e de não crente, né, nós temos aí algumas diferenças muito grandes, né, nessa caminhada, e mostra justamente então, né, que existe essa diferenciação dentro do próprio segmento evangélico. E aqui Jesus está mostrando um segmento que eram os fariseus, que eram justamente esses doutores da lei que estavam ali, e Jesus precisava falar alguma coisa para eles. E esses fariseus se destacavam por sua prática, as práticas externas de piedade. Eles eram muito respeitados pela sociedade. Os publicanos, por outro lado, eles eram considerados como os traidores do povo judeu. Sabe por quê? Porque eles eram os coletores de impostos. Eu já falei isso aqui em outras parábolas, em outras oportunidades, a diferença do publicano e do fariseu, eu faço questão de sempre falar. Então aqui o publicano, eles eram muitas vezes odiados pelos judeus, porque eles eram como se fossem funcionários do governo romano, e como funcionários do governo romano, a função deles era de coletar impostos, era ali de pegar a grana dos judeus e extorquir aqueles judeus muitas vezes, tirando ali tirando aí tudo aquilo que poderia, né, nesse caso, fazer com que aquele judeu pudesse ter uma vida digna. Então eles extorquiam isso de forma pesada mesmo, né? E então a gente percebe isso aí, e eles eram odiados pelos judeus e muito mais ainda pelos fariseus, que eram os doutores da lei, eram os religiosos ali, todos certinhos, né? Então, para um fariseu, um publicano era um pecador, corrupto, impuro, né? Então Jesus ele vai contar essa parábola justamente para mostrar a diferença entre a autossuficiência religiosa e a verdadeira humildade diante de Deus. Enquanto o fariseu ele se orgulha de suas obras, ele também despreza o publicano. Mas o publicano, ele reconhece a sua condição de pecador e ele implora pela misericórdia de Deus. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para você aqui é justamente essa soberba, a soberba do fariseu. E esse perfil de tipos de pessoas que se espelham com o fariseu, nós encontramos na nossa caminhada, na nossa sociedade. E como eu disse para você no começo, muitas vezes nós vamos ter esse conflito interno. Algumas vezes a gente pode se pegar agindo como um fariseu, agindo como essa pessoa que julga as outras pessoas, que aponta o dedo para o que outras pessoas estão fazendo, não age com misericórdia, não age com amor. E o fariseu, como descrito na parábola, ele era um homem de posição, um homem da sociedade, mas ele se considerava justo. E porque ele, teoricamente, né, ele praticava a lei, então ele se considerava superior aos outros. Ele se colocava no nível superior aos outros, o nível de arrogância, o nível de conhecimento da lei, porque ele conhecia a lei, porque ele conhecia ali os mandamentos, então ele se coloca no nível de superioridade aos outros.
Ele se orgulhava de suas práticas religiosas, de cumprir todo o rito da lei. E hoje, esse fariseu, nós podemos comparar ele com pessoas que, em busca por aprovação, essas pessoas se tornam arrogantes e acabam desprezando aquelas pessoas que eles julgam como pecadores. Se aqueles que muitas vezes são aqueles que muitas vezes se esquecem do amor, da misericórdia e focam na aparência e nos rituais. O fariseu, quando ele orava, ele exalta as suas próprias virtudes e ele compara-se com os outros e ele acredita ser superior. Ele confiava em sua própria justiça e menosprezava os demais. Queridos, talvez você olhe para a sua vida, para a sua caminhada, para a sua situação, para dentro de você, e você fala, não, eu não sou esse tipo de pessoa, não. Mas quantas vezes a gente, naquela boa intenção, né? Porque a gente não faz isso com má intenção. Muitas vezes a gente faz isso com a melhor intenção possível. A gente começa a falar do irmãozinho A, do irmãozinho B, da irmã tal, da irmã fulana de tal. E a gente começa a apontar os defeitos, as falhas, as dificuldades que aquela pessoa tem. E a gente começa a dizer, porque também não busca, não ora. Porque também isso, aquilo, outro. E a gente se coloca num lugar de santidade que nós temos ali a condição de julgar porque algumas pessoas estão vivendo o que estão vivendo, ou até apontar o pecado que aquelas pessoas estão fazendo, e considera que muitas vezes, não sei como ela não consegue ver isso, não sei como essa pessoa não enxerga esse caminho que ela está vivendo, porque ela está fazendo isso, ela está fazendo aquilo outro. E a gente começa a exaltar a nossa santidade. A gente ora, a gente gosta de dizer que ora, a gente gosta de dizer que busca Deus, a gente gosta de dizer que jejua, a gente gosta de compartilhar que são pessoas que intercedem pelos outros, que a gente gosta de compartilhar que a gente tem o nosso momento de intimidade com Deus. Isso faz com que a pessoa que está ouvindo, né, nos considere superiores. Porque quando alguém chega e começa a contar suas virtudes e a sua intimidade com Deus e a sua caminhada com Deus, e se você não tem essa virtude, se você não tem essa disponibilidade, ou se a sua caminhada com Deus é um pouco diferente, você fala assim, essa pessoa é mais santa do que eu. É aquilo que ela está passando. E você chega a concluir, não, ela é um homem de Deus, uma mulher de Deus. É um homem de Deus tremendo, uma mulher, porque, santidade ali, e pronto. Então essa pessoa, ela se coloca num lugar, numa posição, mas é apenas algo que ela está declarando, algo que ela está fazendo. Eu não estou dizendo que não tenha pessoas que orem, que busquem e que sejam de fato, tenham a comunhão, intimidade com Deus, mas todas as vezes que nós temos a necessidade de dizer isso, porque eu oro, porque eu sou piedoso, porque eu ajudo, porque eu não posso ver uma pessoa assim que eu tenho que estender minha mão. Quando nós temos a necessidade de declarar isso, eu não estou falando em conversas íntimas ou compartilhando a sua caminhada, não. Estou falando que são pessoas que constantemente elas têm a necessidade de dizer, falar das suas ações, falar daquilo que ela vive, de como ela vive, das coisas boas que ela faz. Constantemente. Então essas pessoas, nós temos que tomar muito cuidado mesmo, porque elas estão buscando a glória para elas. Por mais que elas digam que a glória é para Deus, o que elas estão querendo é serem colocadas ali no nível de santidade, de comunhão, de intimidade com Deus, e acaba intimidando as pessoas à volta dela. Então, queridos, esse é o primeiro lugar, e muitas vezes, olha, quando eu digo assim, muitas vezes, é porque se nós não vigiarmos, porque se nós não tomarmos cuidado, nós nos tornamos este fariseu, nós nos tornamos esse religioso que usa a religião
Não agora para religar, porque o nome religião não é o conceito de uma igreja ou de uma denominação. O nome religião do grego vem do religare, que é aquela conexão, é aquela reconexão que tem do homem com Deus. Então o papel da religião seria reconectar o homem com Deus. E quando Jesus olha para essa situação, Jesus olha para isso, olha para o homem, ele fala assim: a verdadeira religião consiste em assistir os órfãos e a viúva e as viúvas. Isso não quer dizer que você vai botar no jornal que você assiste os órfãos e as viúvas, mas é a sua prática de piedade, a sua prática de misericórdia, a sua prática de amor em abençoar as pessoas. E não poucas as vezes nós nos colocamos naquela posição de julgadores, aquela posição de pessoas que estão num nível diferente, porque eu tenho tantos anos de caminhada com Cristo, já passei isso, já passei aquilo outro, já padeci isso, já padeci não sei o que mais, mas agora eu tenho uma caminhada com Deus, e nessa caminhada meus olhos espirituais foram abertos e eu consigo olhar um pecador e ver o quão miserável ele é. E eu te convido a você olhar para o espelho e você encontrar o pior dos pecadores. Muitas vezes vai estar na sua frente a pessoa que você mais precisa tomar cuidado. Você mesmo. Fariseus habitam dentro de nós. E se nós não vigiarmos, eles vão tomar um lugar. E esse lugar nós temos que pedir misericórdia do Senhor para que Ele não domine a nossa vida. Mas por outro lado, eu já vou encerrar porque amanhã eu quero falar um pouco mais sobre esse outro personagem. Temos o publicano. Eita, pecador miserável. Eita, homem que é pecador. Eita, homem que faz coisa errada. Eita, homem que todo mundo olha e vê e fala assim: esse é um pecador. E esse publicano, ele tem uma atitude que é esperada em toda aquela pessoa que quer se aproximar de Deus. A atitude que o publicano tem, totalmente diferente do fariseu. Porque a atitude do fariseu foi dizer que eu sou justo, eu sigo a lei, eu sou uma pessoa santa, eu sou uma pessoa consagrada a Deus. E ela se apresenta diante de Deus dessa forma, e ela se apresenta diante das pessoas dessa forma. Mas o publicano, ele se apresenta de uma forma totalmente diferente. Ele chega diante de Deus com o coração humilde. E ele diz: eu sou um miserável pecador. Essa é a condição que todos nós precisamos nos achegar diante de Deus. É essa forma que nós precisamos entender que nós devemos nos apresentar diante de Deus. Ah, mas pastor, eu não sou esse miserável pecador, não. Eu não sou esse tipo de pessoa assim, não. Ei, toma cuidado. Toma cuidado. Espero que de fato, e esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo, andarmos em santidade, andarmos em comunhão com Deus, andarmos em intimidade com Deus. Mas observe que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós buscamos a Deus e quanto mais nós entramos na presença de Deus, mais nós reconhecemos que somos miseráveis e pecadores e necessitamos da graça e da misericórdia do Senhor. Não sei se você lembra de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 6. Isaías tem um encontro com Deus. E observe, se você pegar o capítulo 1 de Isaías, 2, 3, 4, 5, Isaías já era um profeta, Isaías já era um homem de Deus, Isaías ele já tinha um ministério ali ativo, e ele começa a profetizar: ai dos bêbados, ai dos adúlteros, ai disso, ai daquilo. Então ele começa a profetizar, apontando o erro e o pecado das pessoas, como um profeta, cumprindo o ministério dele. Mas ali no capítulo 6 acontece algo tremendo. E eu comparo Isaías 1, 2, 3, 4 e 5 à caminhada do fariseu.
Mas no capítulo 6 começa a caminhada do publicano. Quando ele tem um encontro com Jesus, quando ele tem um encontro com Deus, e ele está ali naquela sala, e ele começa no capítulo 6 dizendo que no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E diz que a glória do Senhor enchia o lugar que estava ali, enchia aquele templo. E diz que os serafins estavam acima de Deus ali, e cada um tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam seus pés, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 eles voavam. E aqueles anjos, eles clamavam, aqueles serafins clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E naquela teofania, naquele lugar onde Isaías ele se encontrava diante da glória de Deus, ele olha para dentro de si pela primeira vez. E agora ele não fala mais: ai do bêbado, ai do adúltero, ai da prostituta. Agora ele olha para dentro dele e ele disse assim: ai de mim, que sou homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Agora é ai de mim, porque ele estava diante de Deus. Quando nós nos aproximamos de Deus, quanto mais perto de Deus a gente está, mais a gente reconhece a nossa debilidade, as nossas fraquezas, as nossas limitações, e a nossa tendência é a gente se converter cada vez mais, é a gente se render mais, é a gente clamar por mais graça, por mais misericórdia, reconhecendo: o Senhor tem misericórdia de mim porque eu sou um pecador. Quanto mais a gente se afasta de Deus, quanto mais a gente está num lugar longe do Senhor, perto da religião, perto da religiosidade, a gente para de olhar para a gente e começa a olhar para o outro. E meu convite hoje para você é para que você cale esse fariseu que está dentro de você e que você dê voz a esse publicano, miserável, pecador. E diga: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Eu não tenho condição, meu querido, de falar da sua vida. Eu não tenho condição de falar da sua caminhada. Eu não tenho condição de apontar os dedos para você e dizer: você é isso, você é aquilo outro, você fez, você não fez. Mas eu tenho condição de olhar para dentro de mim e saber quem é verdadeiramente Eduardo. E pedir: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia, Senhor. E clamar a Deus por graça, clamar a Deus por misericórdia, para que Ele me liberte de mim mesmo, para que Ele me liberte do meu eu, do meu orgulho, das minhas fraquezas, da minha carne, para que eu me fortaleça no Senhor. Cale o fariseu que está dentro de você e dê voz ao publicano. Aquele que precisa, reconhece que precisa, que sabe que é fraco, que sabe que é pecador e precisa da misericórdia do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, e que nesse clamor diante do Senhor você saia como aquele publicano saiu, sendo justificado pelo Senhor. Amém? Nos vemos aqui amanhã, se Deus permitir, e teremos mais um momento de meditação na palavra de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.